Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 2. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1. Ofereça a leitura para o amigo que está ao seu lado. Se você observar que ele está sem a Bíblia Sagrada, é um nosso convidado. Obrigado por vir. Deus te abençoe. Aproveite e ofereça a leitura para ele. Quero parabenizar a todos esses varões pela festa. Deus abençoe. Tem muito rosto conhecido aí, né? Muitos alunos meus aí da FAESP. Deus abençoe a vida dos irmãos. Mais um pouquinho eu acerto, viu? É um pouquinho mais escura a gravata, mas mais um pouquinho eu acertava. Essa gravata é maravilhosa. Que azul lindo. Parabéns pela festa dos irmãos. A igreja toda achou amém? Amém, crente? Amém. Oh, glória. Versículo 1 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém? Amém. Para muitos, queridos irmãos, o apóstolo Paulo foi um grande líder, mas se você observar, na história da igreja do primeiro século, o maior líder da igreja cristã primitiva foi o apóstolo Paulo. O trabalho literário dele, o legado que ele deixou para as pessoas que andavam com ele, é inegavelmente algo que ficará marcado para a história. Apóstolo Paulo não era qualquer homem, ele representava o que diretamente Jesus propôs na execução da sua obra na cruz do Calvário. Se você ler o texto sagrado de João coloca que foi escrito em 3 idiomas a sentença de Jesus Cristo, que foi Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. E ali estava o alfabeto grego, a língua hebraica e também escrito no latim. Quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, coaduna-se essas verdades que estavam ali na cruz. Porque o apóstolo Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Gamaliel era neto de Hileu. Hileu até hoje é um homem lido pelos judeus e muito respeitado em Jerusalém. Quem já teve oportunidade de ir, tem um monumento lá, um escrito de Hileu. Então, o legado de Hileu, passado a seu neto Gamaliel, chegou a Paulo. Paulo representava o que de melhor tinha o judaísmo daquela época. Era o mais excelente dos alunos de Gamaliel. Então, a história dos hebreus, a apologia judaica estava inserida em Paulo. Fora isso, Paulo também conhecia da cultura helenista, porque ele nasceu na cidade de Tarso. Tarso é uma cidade que era culturalmente devota à filosofia grega. Então ele conhecia o que era filosofia.
e falava grego. E também ele era o cidadão romano. Então essas três idiomas, essas três culturas estavam entranhadas na alma e no entendimento de Paulo. Paulo, com todo esse currículo, terminou a sua vida pobre, sozinho e condenado à morte. Olhando para os dias de hoje, se você observar, parece-nos um ministério fracassado. Porque hoje, ministérios com grandes lideranças recebem lauréis. Não sou contra isso. Muito pelo contrário, tem que ter reconhecimento. Mas Paulo foi diferente. Paulo morreu numa masmorra, sozinho. Só o doutor Lucas às vezes o visitava. Mas, confiante que o legado do seu ministério atravessaria séculos, deixou a sua última carta a um jovem chamado Timóteo. E para esse jovem ele escreve essa carta. E essa carta é considerada não só cartas pastorais, mas também uma carta como se fosse um legado, um testamento de um homem que estava feliz de estar na situação em que estava. Parece até um paradoxo falar isso. Um homem condenado à morte, sozinho, com tudo que contribuiu para o Evangelho, com as almas que ganhou para o Senhor Jesus, mas estava feliz, dizendo que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E ele escreve a Timóteo essa segunda carta. E o objetivo desta segunda carta era deixar algumas verdades absolutas para aquele jovem. Um jovem que foi forçado à maturidade desde cedo. Tem muitas pessoas que demoram a maturar. Mas no caso específico de Timóteo, ele tinha que se tornar homem rapidamente. E quem é homem, como eu e você, e também você, mulher, mas eu quero focar você, homem, pai de família, servo de Deus. Você sabe que em certas ocasiões da vida, você precisa correr para a maturidade, não dá para ficar na meninice a vida inteira. Porque existem situações na vida que mexem com a estrutura, que você tem que dar um passo para a maturidade. E crescer não é fácil. Haja trabalho, tem que lidar com conflitos. E Paulo queria deixar isso para Timóteo. Paulo é tão específico, que no primeiro versículo que eu li, ele tem um carinho, uma linguagem paternal, pastor Ricardo, para ele, dizendo, meu filho Timóteo. O cuidado paternal para ele. Mas já no segundo versículo que a gente leu, ele vai dizer assim, o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens idôneos e que tenham fé. Paulo está dizendo, eu sei que você é um garoto, eu sei que você precisa correr para a maturidade, mas o que eu deixei para você não é para garoto, não é para criança, não é para jovem, é para homens, que sejam idôneos e tenham fé. Então Paulo força Timóteo a ir à maturidade, o mais rápido possível. E aí, ele diz que é necessário se fortificar na graça. A graça, a palavra já diz, mas nós vamos entrar um pouco nos detalhes da graça. É algo gratuito, mas existem alguns aspectos importantes da graça inseridos nesse texto que eu li. E que Paulo estava preocupado com Timóteo. No capítulo 4, versículo 14 da primeira carta, Paulo fala assim para Timóteo: meu filho Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Quando ele vai para a segunda carta, pastor Lázaro, parece que ele é redundante. Porque no capítulo 1 ele diz, desperte o dom. Então, você pode repetir comigo? Vamos lá. Primeira carta ele diz o quê? Não despreze. Repete comigo, não despreze. Não despreze. Já na segunda carta ele vai falar, desperte. Repete comigo, desperte. Desperte. Então a primeira carta é não despreze. A segunda carta é desperte. Por que Paulo é tão redundante com Timóteo? Porque Timóteo é novo. Paulo é um pedagogo dele.
E o pastor Saulo de Tarso, que é meu pai, amigo do pastor Lázaro, pastor Lázaro, quando meu pai falava coisas repetidas para mim quando eu era criança, todos aqui passaram por essa experiência, a gente nem a gente nem ligava. Quem nunca passou por isso? Mas hoje eu, com 40 anos, nunca as palavras do pastor Saulo foram tão verdadeiras em certas ocasiões da vida. Porque Deus estava falando para Timóteo através de Paulo. Paulo, tem coisas que parece que eu sou redundante, mas eu quero te dizer uma coisa, são necessárias no momento oportuno. Quem já viajou de avião sabe. Eu já viajei para o Nordeste, para pregar, para passear, já viajei para o Sul. E quem já pegou o avião sabe. O comissário de bordo para na sua frente e fala aquelas mesmas palavras. Fique ereto, coloque a cadeira certa, afivele os cintos. Se acontecer alguma turbulência, vai cair a máscara, coloca a máscara. Na hora de ir embora, a mesma coisa. Mas num momento de precisão, você não vai esquecer. Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, não despreze. Ou seja, não deixa de lado aquilo que Deus te deu. Homem de Deus que está aí, nunca deixa de lado o que Deus te deu. Só que Paulo vai falar para Timóteo novamente, Timóteo, além de você não desprezar o dom que há em ti, desperta ele. Eu não sou especialista em grego, mas essa palavra desperte no grego significa reacenda as brasas. Aqueça esse dom. Trabalhe novamente em favor dele. Por isso que parece redundante. Nós estamos aqui de sexta, sábado, domingo. Mas o que você vai ouvir aqui, pode ser que você não precise agora. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer, mais tarde você vai precisar desta palavra. E Paulo continua. Para se fortificar na graça, meu filho Timóteo, é necessário você sofrer as aflições, versículo 3, como um bom soldado de Jesus Cristo. O primeiro aspecto para se fortificar na graça é você entender que você não é qualquer um. Nós não somos melhores que ninguém, nem excepcionais, mas a função nossa na sociedade é diferente. Porque Paulo está dizendo, você não é qualquer um, porque você é um soldado de Jesus Cristo. Por isso que as pessoas, mesmo sem saber, inconscientemente, elas nos tratam diferente. Já percebeu? No trabalho, na empresa, na faculdade, na rua. Se alguém souber que você é crente, o tratamento é diferente. Sabe por quê? Porque você não é qualquer um. E Paulo está dizendo para Timóteo, vão te tratar diferente, Timóteo. Sabe por quê? Porque você é um soldado de Jesus Cristo. Então, todos ficarão de olho. Por isso que eu te alerto, você não pode se embaraçar com coisas dessa vida. Não é para você deixar de viver, não é nada disso. É Paulo dizendo para Timóteo, por você ser soldado, a tua linguagem é diferente. O teu comportamento é diferente. O teu vestir é diferente. A conduta é diferente. Porque as pessoas vão falar para você, tu é crente, hein? É diferente. Por isso que Paulo está dizendo que você é soldado, e soldado é diferente de civil. Escute o que eu vou te dizer. Soldado não pode se colocar em muitos assuntos de civil. Sabe por quê? O civil não está preparado para a guerra. Mas quem é soldado é uma verdadeira sentinela. É no trabalho, mas sabe que tem guerra lá. É em casa, mas sabe que tem guerra. É culto, é festa, mas sabe que o mundo espiritual está em guerra. Por isso eu quero te dar uma palavra esta noite. Você não é qualquer um. Porque você foi um soldado chamado para a guerra. A guerra é espiritual.
Portanto, nesta noite, se revista das armaduras de Deus, porque você não é qualquer um, você não é qualquer civil, tudo tem que ir para a oração, tudo tem que mexer no mundo espiritual, e Deus está chamando verdadeiros soldados, não soldados dormentes, mas soldados sentinelas, que está para avisar do perigo. Por isso que a igreja existe, para avisar para o mundo os perigos que podem acontecer durante a guerra. E Paulo continua: além de você ser soldado, você é um corredor. Porque ele vai dizer assim, no versículo 5: se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Essa coroa aí, ele está falando para um jovem que é filho de um homem grego. E Paulo uma vez falou para Timóteo: Timóteo, você está se exercitando demais, porque o sonho de Timóteo, pastor Lázaro, era ser atleta. E ele está falando: você quer a coroação do laurel grego aqui na testa, mas eu quero te dizer, você precisa militar legitimamente. Um atleta precisa de duas coisas para correr, irmão. Eu não sou atleta, mas precisa de duas coisas: disciplina e perseverança. Todo atleta para uma maratona precisa ter disciplina e perseverança. Esse momento aqui é muito bonito, é lindo. Mas Deus quer preparar você, homem de Deus. Deus quer preparar você, mulher de Deus, para o restante da maratona. E Paulo vai dizer para Timóteo: olha, ele é bem específico, não é coroado senão militar legitimamente. Sabe o que é isso? É importante, além de você ter disciplina e perseverança, você correr legitimamente. Sabe o que é isso? Paulo está explicando para Timóteo: Timóteo, para você chegar na corrida, é necessário ter o regulamento dela. Porque o regulamento dela, irmão, é o que vai dar norte para a nossa corrida, para a nossa vitória. Tem muita gente preocupada, quem está na frente, quem está aí atrás, quem vai chegar primeiro. Não, Deus não nos chamou para uma competição, quem prega mais, quem prega menos, quem canta mais, quem está mais bonito, quem está mais bem arrumado. Aqui Deus não quer saber quem vai chegar primeiro, quem vai chegar por último. O importante é ter o regulamento da corrida na mão. O importante é você ir até o fim. E eu quero chamar os atletas de Cristo que estão comigo aqui. Não importa se você tem 2 anos, 3 anos, 40 anos de caminhada. O que importa é você chegar no fim da corrida e você ter o regulamento na mão. Quem trouxe o regulamento na mão aí? Quem está com o regulamento na mão? Porque se tem uma coisa que o diabo não gosta, é isso: é crente que tem regulamento. Jamais você vai perder aonde é o final da corrida. Porque quem tem um regulamento tem disciplina. Quem tem um regulamento tem a perseverança. Quem tem um regulamento olha para cima. Quem tem um regulamento sabe para onde vai. Quem tem um regulamento não se perde. Quem tem um regulamento se prepara para a corrida. E Deus está falando para nós esta noite: se prepara, porque através desse regulamento Deus fará você correr até o final desta corrida. E Paulo continua explicando a Timóteo: além de você ser um atleta, além de você ser um soldado, você é um lavrador. Observe a didática de Paulo. Até agora, soldado, se você observar esses 3 aspectos: soldado, atleta e lavrador, todos, indiferente do último, escute o que eu vou te dizer aqui, preste bem atenção. O primeiro tem que lutar a guerra. O segundo é necessário ir até o final. O terceiro precisa de paciência. Sabe por quê? Porque lavrar a terra não é fácil. Lavrar a terra é colocar a semente, esperar a chuva, arar a terra, trabalhar
para poder esperar o que você plantou para a colheita. E Deus está dizendo para Timóteo: Timóteo, se você se fortificar na graça, além de você ser um bom soldado, sofrer as aflições, porque vida espiritual, irmão, não é só aflição. Vida espiritual não é só disciplina e perseverança. Vida espiritual e chamada para a graça não é só dor, não é só lágrima. Paulo está explicando para Timóteo: Timóteo, é necessário você entender que você é um lavrador. E o lavrador, ele deixa bem específico no versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Deixa eu te explicar uma coisa. Quantas pessoas você conhece que fez tanto esforço na igreja, tantos anos de semeadura, arou a terra, e eles não estão mais conosco? E Paulo está querendo dizer para Timóteo, através da palavra: ei, Deus não chamou você só para arar a terra. Deus não chamou você só para esperar chuva, não. Deus quer que você seja o primeiro a desfrutar dos frutos que você plantou. O que eu quero dizer para você esta noite: Deus vai guardar você, Deus vai esconder você, Deus vai te dar tanta graça nesta noite, que você vai aprender a esperar, e quando vier os frutos, você será o primeiro a desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele fez, aquilo que Ele prometeu para você. E para você chegar no final é necessário você desfrutar dos frutos. E desfrutar dos frutos, irmão, é o ganho que Deus faz. Porque se tem uma coisa que o Senhor faz, é não dever nada para ninguém. O Senhor tem uma boa colheita para a sua vida. O Senhor tem uma boa colheita para o seu ministério. Olha para mim, homem de Deus. Eu tenho aqui o espírito de profecia. E eu quero dizer para você, minha irmã: você vai ser a primeira a colher dos frutos daquilo que você plantou. Deus está dizendo para o Jardim Moreno nesta noite: serás os primeiros a participar de uma grande colheita que eu tenho para vocês nesse tempo. Se você plantou, se você arou a terra, se prepara, porque você não vai ser envergonhado. Você vai colher os frutos do que você plantou. Agora Paulo vai dizer para Timóteo: considera o que eu digo, porque ele te dará entendimento em tudo. O que é entendimento em tudo? É que a graça, ela toca todas as áreas da nossa vida. Porque é um presente que veio da parte de Deus. Quando o irmão cantou aqui: eu não tenho nada, eu não fiz nada, Ele fez por mim. É a maior revelação do amor de Deus através da graça. Por isso que lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer: sois salvos pela graça, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, porque não vem de nós. O que é graça, irmão? Graça é a benevolência da parte de Deus para com os homens. Escute, está chegando o final do ano, não está? E nós temos uma cultura de fazer o tal amigo secreto. E no amigo secreto nós temos uma preocupação. Dependendo da pessoa que você pegar, irmão. Teve um que fez assim até. Dependendo de quem você pegar para um amigo secreto, você sabe que você vai receber o que você não vai dar. Porque você gasta e dá um belo presente para uma pessoa, mas na hora de receber... E não precisa responder para mim não. Quantos aqui nunca murmurou nesse dia?
Agora você imagina Deus, irmão. Se Deus nos tratar como um ser humano e o próximo nos trata. Se Deus nos dá da maneira que a gente devolve para o próximo. Tudo isso é muito lindo, irmão. E a graça, ela está sendo um pouco maquiada. Porque a graça, ela é tão linda, ela é tão maravilhosa, ela é tão incondicional, que se você não compreender, você esquece a primazia da graça. Deus, Ele nos dá a graça. O Filho executou para que a graça estivesse em nós. E o Espírito opera a graça em nós. Agora, pastor, onde o senhor quer chegar falando da graça? É que a graça é tão maravilhosa, que se a gente não lembrar, a gente se esquece. Porque a graça é algo que a gente não merece, que Deus nos deu. E tem tanta coisa que a graça oferece para nós, irmão Paulo Mota, que às vezes a gente esquece a primazia dela. Às vezes a gente pede fogo, pede água. Às vezes a gente pede céu aberto, prosperidade, bênção, milagres. Tantas coisas você tem para contar através da graça. Mas se você não se esquecer a primazia da graça, Deus, Ele vai revelar para você hoje as maiores bênçãos dos céus. Sabe por quê? Porque a graça é o maior presente que Deus dá ao homem. Pastor Samuel, aonde o senhor quer chegar? Eu quero que você possa se lembrar, e você faça um propósito com Deus esta noite, de que o maior presente Jesus, foi Jesus de Nazaré. Deus podia abrir os céus para nós hoje, Deus podia mandar miríades de anjos para nós hoje, mas o maior presente Ele já nos deu, que é Jesus Cristo, que está no meio de nós, desde o começo dessa festa. Observe essa expressão. Olha o que diz esse texto. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No versículo 24, Paulo vai dizer: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir ao amado irmão desligar esses dois aqui, se puder, por favor, porque minha voz está indo embora. Por gentileza, escute o que eu vou te dizer, meus irmãos. O que Paulo quer dizer através dessa palavra? É que a graça só é possível através da cruz do Senhor Jesus Cristo. Escute, essa mensagem está se tornando impopular na igreja, porque a gente conhece os pregadores pelos seus jargões, e não pelas suas mensagens. Mas Deus veio nos trazer essa palavra esta noite, porque sem a cruz do Senhor Jesus Cristo não existe graça. Homem de Deus, você só está aqui por causa da cruz do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que Ele nos amou primeiro? Porque Ele se entregou na cruz do Calvário. Sabe por que você ama Ele? Porque através da cruz a graça foi revelada. É através da cruz que o amor incondicional do Senhor é revelado. Sem a cruz não tem a graça. Sem a cruz não tem o amor revelado. Sem a cruz não tem ministério. Sem a cruz o Espírito Santo não descia. Sem a cruz os apóstolos não pregavam. Sem a cruz as almas não se convertiam. Sem a cruz o Espírito não tinha batizado. Sem a cruz Estevão não era cheio do Espírito Santo. Sem a cruz o avivamento não tinha acontecido no meio dos séculos. Sem a cruz, os puritanos não pregavam o evangelho lá na Inglaterra. Sem a cruz, os pietistas não tinham pregado e impactado até as Américas. Sem a cruz, a América não tinha sido impactada. Sem a
a cruz, os homens que vieram lá da Suécia não pregavam em Belém do Pará. Sem a cruz não tinha batismo com o Espírito Santo. Sem a cruz a Assembleia de Deus não tinha nascido. Sem a cruz você não estava aqui adorando. Sem a cruz você não era salva. Sem a cruz você não era salvo. Sem a cruz não tem ministério. Sem a cruz eu não prego. Sem a cruz eu não oro. Sem a cruz eu não adoro. Sem a cruz não tem presença. Sem a cruz não tem santidade. Sem a cruz não tem perdão. Eu não vou parar se você não der glória. Sem a cruz não tem redenção. Sem a cruz não tem pureza. Sem a cruz não tem igreja. Sem a cruz ninguém canta. Sem a cruz ninguém prega. Sem a cruz ninguém toca. Sem a cruz não tem conjunto. Sem a cruz não tem círculo de oração. Sem a cruz não tem varões para louvar. Sem a cruz eu não prego. Sem a cruz a igreja não avança. Quer poder? Vai para a cruz. Quer pregar? Vai para a cruz. Quer receber? Vai para a cruz. A cruz do Senhor Jesus Cristo ainda é a centralidade do Evangelho para a salvação daquele que crê. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar. Sabe o que é o lindo da cruz, irmão? O lindo da cruz é que John Stott escreve, naquele livro que ele escreve, A Cruz de Cristo. Ele diz que diante da cruz, todos são nivelados no mesmo patamar. Eu vou repetir. Na cruz, não tem grande, não tem pequeno. Todos são nivelados. Na cruz não tem pregador. Na cruz não tem quem fala bonito. Na cruz não tem rico, não tem pobre, não tem sábio, não tem ignorante, não tem aluno, não tem professor. Na cruz todos nós somos dependentes do sangue do Cordeiro de Deus. Sabe por quê? Porque diante da cruz todas as nossas resistências quebram. Porque diante da cruz, irmão, é revelado a essência da redenção de Jesus. Escute, foi na cruz do Calvário que Deus revelou ao mundo, através de Jesus, o ciclo da humilhação. E eu vou te explicar o que é isso. O que é o ciclo da humilhação, pastor Samuel? O ciclo é esse. Aleluia. O ciclo é este aqui. Jesus estava lá em cima, desceu e se humilhou e veio, desceu no inferno, subiu, lavou a igreja, subiu diante do Pai e foi exaltado lá em cima. Escute, sabe por que a gente não gosta de passar prova e passar luta? Sabe por que muitas vezes a gente resiste à tentação e aos conflitos que nos aparecem? Porque a gente não entende essa verdade. O ciclo da redenção diante da cruz. Irmão, a maior glória do crente não é o seu ministério. É muito lindo ver um ministério próspero, profícuo. Como é lindo estar aqui no Jardim Moreno e ver tudo que Deus está fazendo. Mas a maior glória nossa não é essa. Paulo falou aos Gálatas capítulo 6, versículo 14. Longe de mim esteja de gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, o qual estou morto para o mundo e o mundo morto para mim. A maior glória que você tem é estar com Jesus Cristo crucificado. Por isso que Paulo, quando foi lá em Coríntios, ele diz: eu quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria humana, mas fui a mostrar a Jesus Cristo e esse ressuscitado. Escute, sem a cruz você não vai, porque é só através da cruz do Senhor esse ciclo acontece. Mas Paulo vai revelar à igreja
Paulo vai revelar à igreja a segunda lição da graça. Qual é a segunda lição? Paulo, ele aprendeu, agora eu quero falar com vocês, homens. Paulo aprendeu a essência da graça da forma mais dura que existe. Paulo, por que eu quero falar para vocês, homens? Porque isso fere o nosso ego. Paulo orou a Deus por 3 vezes, pastor Lázaro, porque ele tinha um espinho na carne. Aí os teólogos querem discutir que espinho era esse. Mas aí não entra em discussão isso. Mas o que eu quero dizer é que Paulo se sentia tão envergonhado com esse espinho, que ele chega a confessar para os irmãos de Coríntios: vem um mensageiro de Satanás, e esbofetei o meu rosto várias vezes. Eu estudei psicologia, irmãos. Rosto, escute o que eu vou te falar. Rosto é um lugar sagrado. Sabe por quê? Porque é o rosto que expressa as nossas emoções, caráter, personalidade e temperamento. Pelos olhos, você vê se a pessoa está bem. Pela expressão do rosto, você vê se a pessoa está ruim ou não. A imagem está decaída, o olho está decaído. E Paulo está dizendo: um mensageiro de Satanás esbofeteava o meu rosto. E Paulo estava dizendo: Senhor, eu não aguento. Homem de Deus, nós temos as nossas fraquezas, você tem as suas limitações, mas Deus foi a Paulo e respondeu aquela oração. E no 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Deus responde a Paulo e diz: Paulo, eu sei, dói, é vergonhoso, porque, irmão, você não aceita ninguém dar um tapa no rosto, ninguém quer. Só pai e mãe quando a gente é criança, e hoje em dia não tem mais isso. Outro dia eu vi numa igreja, eu era criança, não esqueço dessa cena. Uma pessoa pegou no rosto da outra, ela se sentiu ofendidíssima por isso, porque é um lugar sagrado. E o que eu quero dizer para os irmãos é que a graça é tão maravilhosa, tão inigualável, que Paulo entendeu que no momento de maior fraqueza, a graça o levantou para o ministério novamente. E o que eu quero dizer para você, homem de Deus que está aqui, é que Paulo, quando orou a Deus por 3 vezes, Deus falou no versículo 9 para ele: a minha graça te basta. Olha para mim, sabe que Deus está falando para Paulo? Paulo, eu sei que você é limitado, conheço a sua fraqueza, conheço a tua luta, conheço que você está sendo açoitado pelos problemas da vida, mas quero te dizer: a minha graça é suficiente. Sabe por que você está aqui? Porque a graça é suficiente. É ela que te levanta, é ela que te fortalece, é ela que te faz cantar, é ela que te traz para a igreja, é ela que te faz orar. É a graça de Deus que está aqui para encher a tua vida do poder de Deus. E Deus continua falando com Paulo. Paulo diz assim: hey, deixa eu te explicar melhor, Paulo. Paulo está lá chorando: Senhor, está difícil, eu estou fraco. Aí Deus fala para Paulo: ei, a minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu quero dizer isso para você, meu irmão. Eu não sei por quantos conflitos você está passando, escute. Mas Deus está dizendo: eu quero derramar uma cachoeira de graça nessa igreja, para que você seja um soldado de Cristo, atleta e lavrador, a ponto de colher tudo que Deus tem para te dar. Deus vai quebrar todas as resistências nessa noite. Deus vai tirar tudo que te impede de adorar o Senhor. E eu não vou precisar suar muito, porque você vai entender essa mensagem. Quando Paulo ouviu isso, quando Paulo ouviu essa palavra de Deus ao seu coração,
olha o que ele diz no versículo 9. Preste atenção em mim aqui que eu vou terminar. Aí ele diz assim: de boa vontade. Repete comigo: de boa vontade. Me gloriarei nas minhas fraquezas, porque em mim habita o poder de Cristo. Olha para mim aqui. Você vai aprender hoje que a graça não depende de ninguém, somente de Deus e você. E Deus está dizendo: se alguém está de boa vontade hoje, eu quero que o meu poder invada a alma dele e o encha do meu poder. Sabe o que é boa vontade? É voluntariedade. Sabe o que é voluntariedade? É você não precisar que ninguém fale para você dar glória. Você voluntariamente dá glória. Você pode até estar ouvindo um pregador rouco que está falando a semana inteira a pregar, mas você está sentindo tanta graça. Você crê que Deus vai te encher de tal forma que você ajuda ele a pregar e vai dando glória. Cadê os crentes do grito nesta noite? Cadê os crentes que querem mergulhar na graça nesta noite? Cadê os crentes com voluntariedade para adorar? Crente que quer se encher do poder de Deus. Crente que veio adorar ao Senhor. Crente que veio se encher da graça de Deus. Então eu quero te convidar nesta noite. Abra a tua boca hoje, porque o Senhor quer te encher. Abra a tua boca hoje, porque o Senhor quer te renovar. Porque é através da graça que Ele te renova. É através da graça que Ele te enche. É através da graça que a alegria é abundante. É pela graça que você levanta. Você a partir de hoje vai andar na graça, vai pregar na graça, vai cantar na graça, vai dormir com a graça, vai sonhar com ela. Ela vai ser tua amiga, ela vai ser tua companheira, porque o Senhor te chamou para ser cheio da graça. Quem é cheio da graça vence o pecado. Quem está cheio da graça vence o mundo. Quem está cheio da graça mantém-se no casamento. Quem está cheio da graça, o ministério cresce. Quem está cheio da graça vai crescer espiritualmente. Quem está cheio da graça abre a boca e adora. Quem está cheio da graça quebra as resistências. Quem está cheio da graça crê que Deus está neste lugar. Quem está cheio da graça vai caminhar para a batalha sem medo. A graça não traz medo. A graça tira a indiferença. A graça tira a mornidão. A graça te renova e transforma a tua vida hoje e para sempre. Escute. Eu quero saber nesta noite, qual é o crente que quer um banho abundante da graça de Deus nesta noite? Levanta a mão. Com a permissão e orientação do nosso pastor, posso pedir para a igreja ficar de pé? Escute. É você e Deus agora, homens do Senhor. É você e Deus agora, minha irmã. Deus está dizendo para mim, para eu dizer para alguém aqui nesta noite: com as tuas forças você não vence. Tem coisas que são mais fortes que nós. Você sabia disso? Não tem super-homem espiritual na igreja, mas Deus quer derramar uma graça irresistível em você nesta noite, para que você tenha força para vencer os açoites do mundo, do diabo e da nossa natureza. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus Cristo como Salvador? Pastor Samuel, eu estou afastado, eu estou fraco, eu vim aqui porque eu vim arrastado, alguém me convidou. Mas eu tenho vontade de voltar para a igreja e adorar a Deus. Cadê você? Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Olha ao seu lado aí, companheiro, minha irmã. Vê quem quer aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar a Cristo como Salvador? Cadê a primeira pessoa que quer? A igreja vai orando aí aonde você estiver.
eu quero convidar essa igreja. É o segundo convite. O primeiro convite é para você, meu amigo, que está aqui nesta noite. O segundo convite, o meu tempo já passou, mas Deus está falando ao meu coração nesta noite, que quer encher alguém da sua graça, para que ele seja forte, e se fortifique na graça, e receba um banho de renovo de Deus nesta noite. Põe a mão no teu coração aí onde você estiver. Se você crê nessa palavra, se coloque diante da cruz aí onde você estiver. E todos os conflitos que tem em você, tudo aquilo que te aflige, que te fraqueja, que mexe com a tua estrutura, Deus está dizendo para você: é hoje que eu vou te levantar. É hoje que eu vou te fortalecer. Em nome de Deus, eu sei que você é duro de chorar, por você ser homem, mas feche os seus olhos aonde você estiver aí, homem de Deus, e comece a clamar aí aonde você estiver. As irmãs também, os jovens também, você obreiro também, eu te peço encarecidamente, põe a mão no teu coração e fala: Senhor, tem áreas da minha vida que eu sou fraco, tem áreas que eu não consigo vencer. É só contigo, é só com a tua presença, é só com a tua graça, é só com a tua glória, é só com a tua unção, é só com o teu poder. E eu quero te convidar a começar a glorificar a Deus aí onde você estiver. Aonde você estiver, comece a glorificar aí onde você estiver. Cadê os crentes do Glória daqui do Jardim Moreno? Cadê os crentes do Glória aqui nesse lugar? Cadê os crentes do Glória aqui nesse lugar? Abra a tua boca aí onde você estiver. Isso, abra a tua boca. É você que faz o culto, é você que é o santuário, é você que é o templo do Espírito Santo, é você que é o altar. Então se esforce essa noite, comece a adorar a Deus aonde você estiver aí, crente. Jesus vai te visitar agora. Jovem que está me ouvindo aí, coloca a mão no teu coração e começa a clamar aí, porque Jesus vai descer na casa agora e vai renovar a tua vida. Ele vai te encher, Ele vai te transformar e Ele vai te regenerar pelo poder desta palavra. Cadê você adorando? Aumente o volume da tua voz. Aumente o volume da tua voz. Vai adorando onde você estiver. Eu vou orar por você agora. Senhor Deus Altíssimo, eu preguei a tua palavra nesta noite. Eu quero agradecer pela vida dessa igreja. Vai adorando aí onde você estiver. Senhor, renova a vida dos teus filhos agora. Enche-os do seu poder agora. Esse teu filho, Senhor, que está em conflito, esse teu filho que está no momento sendo açoitado pelo mundo, pelo pecado, Senhor, eu creio que o Senhor tem um avivamento a dar a esta igreja, a este setor, a esta igreja, a esta nação. Enche-nos da sua graça. Começa por esse teu servo, começa pela essa tua serva, começa pela nossa vida. Senhor, enche-nos da tua graça. Senhor, o diabo não vai resistir, o mundo vai ter que se dobrar, porque essa igreja vai ser mergulhada na graça inigualável do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Adore ao Senhor. Que Deus continue abençoando todos vocês em nome de Jesus.